assistir a um filme que traz de volta a grandiosidade das espadas, sandálias e batalhas no Coliseu. Desta vez com um toque ousado, tubarões e uma arena inundada, Denzel Washington em trajes majestosos e Paul Mescal protagonizando cenas surpreendentes. A tão aguardada sequência do aclamado Gladiador de Ridley Scott, vencedor de 5 Oscars há quase 25 anos, chega repleta de espetáculo e emoção. Mas será que essa sequência está à altura do clássico? Ou é mais um caso de sucesso que deveria ter ficado no passado? Hoje vamos explorar tudo sobre o filme. A história, os personagens, curiosidades e, claro, se vale a pena. Fica até o final, porque o que fazemos aqui no YouTube também ecoa na eternidade. Meus amigos fãs de grandes produções, se vocês, como eu, também estavam ansiosos pela estreia de Gladiador 2, esse vídeo é para vocês. A esperada sequência do clássico de 2000 estreou no dia 14 de novembro nos cinemas e já é a melhor estreia de Ridley Scott fora dos Estados Unidos. Filme que chegará só na próxima semana em território americano. Fez 87 milhões de dólares neste fim de semana, depois de entrar em cartaz em 63 territórios, incluindo o Brasil. Mais um marco histórico para essa produção. Gladiador venceu 5 Oscars, incluindo melhor filme e melhor ator para Russell Crowe, e recebeu prêmios em várias outras cerimônias. Foi elogiado pela reconstrução de Roma Antiga, pela trilha sonora de Hans Zimmer e pelas cenas de batalhas inovadoras que marcaram o gênero de filmes históricos. E agora, quase 25 anos depois, temos a continuação desse grande clássico. Confesso que eu não sou fã de continuações e nem remakes, em especial depois de tantos anos e de um filme consagrado como esse. Dito isso, meu primeiro impulso foi de pensar, mas pra quê? Vai estragar as memórias. Então eu confesso que minha expectativa estava bem baixa, apesar de estar ansiosa para saber como seria isso de qualquer forma. E posso dizer que me surpreendi de forma muito positiva com o filme. Ele é divertido, cheio de reviravoltas, muita ação e intrigas, lutas épicas e um visual de tirar o fôlego. Gladiador 2 honra o tom do original e aprofunda temas de poder e moralidade. É um filme inovador em termos de narrativa? Não. Ele possui até muitos elementos clichês, por assim dizer, mas que não desmerecem o filme e nem o tornam ruim de forma alguma. Mas é preciso ter em mente que seguiremos uma sequência com elementos bastante previsíveis no que diz respeito à proposta da narrativa. O Gladiador nos trouxe a história de Máximos Décimos Merídios, um general romano que, traído pelo corrupto Cômodo, perdeu tudo, sua liberdade e sua família. Sua jornada de vingança nas arenas do Coliseu culminou com a icônica frase: "O que fazemos na vida ecoa na eternidade". O filme foi um fenômeno, aclamado pelo público e pela crítica. É um drama épico de vingança, lealdade e busca por justiça. E agora, com Gladiador 2, voltamos ao universo criado por Ridley Scott. A trama foca em Lucius Verus, filho de Lucila, interpretado por Paul Mescal, que cresceu fora de Roma após ter sido enviado para longe por sua mãe para sua própria segurança. No entanto, o destino traz ele de volta ao Império, como prisioneiro do general Marcus Acacius, interpretado por Pedro Pascal. É nesse cenário que Lucius conhece Macrinus, um ex-escravo vivido por Denzel Washington, que o ajuda a trilhar seu caminho como gladiador. Macrinus investe em gladiadores como meio de enriquecer e estabelecer influência política. E é sob essa nova realidade que Lucius adentra as arenas de Roma, ganhando destaque nas lutas. Porém, seus objetivos vão além da glória nos combates. Cada vitória o aproxima de seu plano de vingança contra o império que destruiu sua vida. E quando me referi a clichês conhecidos, esse é um dos exemplos. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Logo na primeira cena, a esposa de Lucius, ainda conhecido como Rano, é morta, gerando todo esse movimento de busca por vingança. E assim que o filme começa, você sabe que isso irá acontecer. Mas tudo bem.
Gladiador 2 expande o universo do primeiro filme, explorando o impacto do legado de Máximos em Roma e na vida de Lúcius. Com cenas de ação épicas e um elenco estelar, a continuação honra o espírito do original, oferecendo até uma nova perspectiva sobre poder, vingança e redenção na Roma antiga. Intrigas políticas e alianças secretas permeiam Gladiador 2 o tempo inteiro, enquanto Lúcius gradualmente desperta para a realidade de seu destino. O elenco conta ainda com Connie Nielsen como Lucilla, que retorna do filme original, e Lior Haas como Vigo, o guardião dos gladiadores de Macrinus. Com sua presença marcante, ele é um ator incrível, que para quem não conhece, precisa assistir Falda, que já tem até um vídeo aqui no canal, e vai entender que ele não é um mero coadjuvante não. E claro, Joseph Quinn e Fred Hattinger, como Geta e Caracalla, respectivamente. Os imperadores gêmeos são tão emocionais e impetuosos quanto o audacioso Cômodos de Joaquim Fênix no clássico de 2000. Belos substitutos para esse espírito romano exuberante e extravagante de poder sem limites. E você pode não ter reconhecido aqui pela maquiagem, mas Joseph Quinn arrasou também como Ed Manson na última temporada de Stranger Things e mais recentemente em Um Lugar Silencioso parte 1. E o que dizer de Denzel? Esse eu sou fã de carteirinha. E se poder tivesse forma, com todas suas nuances malévolas, o nome dele seria Macrinus. Seu personagem cheio de carisma, destacando-se em meio a uma atmosfera tensa desse filme. Um showman que irradia desonestidade. Uma atuação tão poderosa que muitos já especulam uma indicação ao Oscar 2025 como melhor ator coadjuvante. Será, hein? Torcendo já. Pedro Pascal também brilha como o imponente general Marcos Acácios. E Paul Mescal, claro que entrega uma performance sólida como Lúcius. Mas no geral, todas as atuações se destacam de alguma forma aqui. Cada um está no papel perfeito para si. E apesar das 2h30 de filme, a ação na tela faz esse tempo ser apenas um detalhe. O grande destaque de Gladiador 2 são, sem dúvida alguma, as cenas de ação. Ridley Scott não poupou esforços para criar momentos espetaculares, com cenários impressionantes e de tirar o fôlego, incluindo até uma batalha naval no Coliseu. E além disso, as lutas são ainda mais intensas, sangrentas e violentas do que as do filme original, elevando o nível de brutalidade e realismo. Os efeitos são grandiosos. A única coisa que me incomodou foi o CGI dos babuínos. A luta de um deles com o Rano deixou transparecer um excesso de efeitos ali. Mas ok, talvez seja preciosismo demais da minha parte. O desenvolvimento de Gladiador 2 enfrentou diversos desafios ao longo dos anos. Inicialmente, Ridley Scott e Russell Crowe discutiram ideias que incluíam elementos sobrenaturais e viagens no tempo. Obrigada, Senhor, por não ter permitido que isso fosse pra frente, hein? No entanto, o projeto ganhou forma definitiva em 2018, com a confirmação de Scott na direção e David Scarpa no roteiro. As filmagens ocorreram entre junho de 2023 e janeiro de 2024, com aquela pausa devido às greves de Hollywood, e aconteceram em território marroquino. E podemos ver que valeu a pena esperar para ter na tela mais um filme grandioso. E vale muito a pena conferir esse filme no cinema. Mais um grande feito visual de Scott. O filme, no seu todo, ele é maravilhoso. Tanto para quem conhecia o primeiro e mesmo para quem irá ver pela primeira vez essa história épica. E preciso dizer que quando sobe a conhecida música da Enya no final, Now We Are Free, com a cena do campo de trigo, traz uma nostalgia e até uma certa emoção. E fica aquela mensagem ecoando na nossa cabeça. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. E Gladiador provou isso mais uma vez. Agora eu tenho uma pergunta para você que já assistiu. Dondos venceu? Afinal, ele foi nomeado o primeiro cônsul. Deixa aqui nos comentários se você lembrou dele no final. E algumas curiosidades para fechar aqui. O primeiro trailer desse filme recebeu 128 milhões de visualizações online nas primeiras 24 horas. O segundo maior número que qualquer filme da Paramount, depois de Transformers: O Despertar das Férias de 2023,
com 238 milhões de visualizações. E Denzel Washington declarou em uma entrevista recente que os produtores do filme dirigido por Scott cortaram uma cena em que Macrinus beijava outro personagem masculino nos lábios. Washington disse: "Na verdade, beijei um homem no filme, mas eles tiraram, cortaram, acho que ficaram covardes. Beijei um cara na boca e acho que eles ainda não estavam prontos para isso. Eu o matei cerca de 5 minutos depois. É Gladiador, é o beijo da morte." E se você é fã de Denzel, vou deixar aqui a indicação dessa obra-prima para você assistir. É o Fences, ou conhecido também como Um Limite Entre Nós. Mais uma atuação excepcional que você precisa conferir. E foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.